Boa tarde, Moda e Café. Quinta-feira, que delícia! Boa tarde a todos que nos assistem. Obrigada pela audiência, pelo carinho de toda a semana comigo, com o programa e com os nossos convidados, né? E hoje o programa está bonito, está gostoso. Eu gosto de trazer pessoas que têm uma história de superação envolvendo esporte. Nós estamos com um tetracampeão brasileiro aqui, hein, gente? Não é para qualquer um, não. Estou com Cosme Nascimento. Obrigada, Cosme, por ter aceito o convite. Eu sei que sua agenda aí é bem apertada e você carinhosamente aceitou para trazer um pouco da sua trajetória para nossos telespectadores e também deixar uma mensagem para os nossos jovens, porque, para mim, o esporte ele muda, ele cura e ele liberta. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço muitíssimo. Eu me sinto lisonjeado em poder estar participando de um lugar que já passaram várias pessoas e poder receber esse convite, poder aceitar esse convite, poder encaixar na minha agenda e falar eu posso ir, eu vou ir, e poder conectar de alguma forma, levar um pouco da minha história e impactar a vida de outras pessoas, porque eu acho que a gente, no fundo, é um pouco isso, né? Fazemos a nossa vida e tocamos na vida de outra pessoa de alguma forma, seja com a minha história, seja com alguma palavra que a gente passa, com algum conselho, sim, mas a ideia é essa, é tentar ajudar o próximo também. Agradeço muito pelo convite, espero que eu possa compartilhar e o que eu compartilhar seja interessante para os que possam estar assistindo. Não, vai ser sim, eu dei uma olhada na sua história e Beto já tinha falado, né? O meu marido já fez um treino com ele. O Beto tem uma história também com um boxe, ele te falou, né? Sim, que ele julga os casos de doping, né? A minha história com o Humberto é bonita também. A minha história, não sei se ele te contou do começo. Eu encontrei na academia, ele estava com a camiseta com a blusa. Da Olimpíada de 2016. Isso. Que ele foi. 2016 ou 2012? 2016 que ele foi na Olimpíada. 2016. Sim. E aí eu olhei e falei... É louca aquele jaqueta, né? Eu falei, é olímpica. É. E aí a gente puxou um assunto e não trocamos contato. Ele sumiu, eu sumi, acabou. Um dia a gente está na mesma lavanderia, ele olha para mim, fica olhando e fala, você aí, fica. Cosme. Então, é aquela coisa de Deus, né, que fala, essas duas pessoas, elas têm que se unirem, elas têm que estar juntas, elas têm projetos juntos. Já tentei uma vez, Deus meio que olha assim e fala, já tentei uma vez e vocês sumiram. Aí a gente está na mesma lavanderia, eu acho muito difícil o que aconteceu, a gente está na mesma lavanderia, no mesmo horário, mesma coisa, e a gente troca contato, e hoje eu estou aqui através da amizade dele com ele. Muito legal, muito legal. Que legal. Aquela jaqueta, toda vez que a gente sai, o pessoal já quis comprar a jaqueta dele. Não tem jeito, aquela, Linda, né? aquela é bonita. Aquela é da Nike, depois sai a Nike, entra a Peak. Mas as da Nike elas são muito lindas. Eles mandaram uma caixa para a gente de tênis, de jaqueta, que foi uma Olimpíada, a primeira Olimpíada que ele trabalhou, né, como na confederação, então ele participou, foi junto, né? Sim. Então eles mandaram um monte de coisa para a gente. Legal e toda vez que sai demais. com aquela jaqueta, o pessoal quer. Mas não vamos dar arroba para a Nike, não. Vamos falar do Cosme. Não, Cosme. A Nike tá bem, tá bem, né? Tá bem. Precisa, Graças a Deus, que bom que estão bem. Agora é a gente aqui precisa fazer o nosso. Conta para mim, Cosme, como é que começou a sua vida com esporte e, em particular, com boxe? Você nasceu em Santana de Parnaíba, né? Eu sou natural de Santana de Parnaíba. Por ser do interior, tem muitos boxeadores que são do interior, mas a galera meio que desacredita que dali vai surgir alguém do cenário mundial. E eu sou natural de Santana de Parnaíba, meus pais são baianos, minha mãe de um lugar, meu pai de outro. Eles não se conheceram na Bahia, se conheceram em São Paulo. Meus pais são baianos e eu nasci em Santana de Parnaíba. Mesmo bairro, mesmo endereço, a vida toda. Bacana. A minha história com o esporte, ela é tão bonita que parece mentira. Ela é tão bonita assim, eu falo, quando Deus, ele... Não falando que as pessoas não devem se esforçar para poder buscar o esporte, mas eu acho que Deus aponta e fala, esse aqui vai ser atleta. Esse vai ser, não tem jeito. Porque muito jovem, eu acreditava que a única forma de eu transformar a minha vida era através do esporte. Você já tinha essa... Eu tinha isso na cabeça. Bacana. Por conta da cor da minha pele. Que, infelizmente, a gente está num país de estrutura racial muito forte e eu não via negros na televisão, eu não via negros apresentando um jornal,
Eu não ia no médico. Eu lembro como se fosse hoje. Tinha uma enfermeira que era negra, retinta, e ela era uma enfermeira, ela não era a Uma doutora médica, principal, sim. ela não era médica. Eu não via advogados, eu não tinha professores negros. Eu tenho um que eu até vou citar o nome dele, o professor Sérgio, mas foi ser meu professor lá no 6º ano. Então eu não via, eu não tinha essa referência de pessoas negras. Mas eu ligava a televisão e lá estava um negro ganhando alguma coisa. Uhum. Quando eu ligava a televisão para assistir uma novela da Globo, infelizmente nós víamos sendo bandido na TV, sendo vilão, sendo isso. E eu sabia que esse não era o meu caminho. Uhum. Esse Bom. não era o caminho que eu queria. Uhum. Falava, não quero isso. Mas, ao mesmo tempo, eu ligava a TV, eu gostava muito de ver esporte. Chegava a época de Olimpíadas, eu e minha irmã, nós parava. Meus pais, por serem baianos, eles têm aquela cultura de plantar para comer, cria o porco que no final do ano nós vai comer o porco, cria a vaca que nós vai vender leite. Então, eu cresci assim, nós tem uma chácara, até hoje nós temos ela tem 5.000 metros, ela é grande, e meus pais faziam plantação. Minha mãe gosta de fazer plantação, até hoje ela gosta de fazer plantação de estação, plantar mandioca, plantar feijão, milho. Já sei onde eu vou fazer a feira de casa. Ela gosta dessas coisas, porque ela cresceu com isso. E essa foi a minha infância. As pessoas olham hoje e falam, nossa, essa foi minha infância. Uma infância saudável e gostosa, eu lembro né? de mim com 6 anos de idade, puxando enxada, jogando feijão na cova, carregando esterco, lavando chiqueiro, indo atrás de vaca. Tem um amigo meu, Bruno, que ele se atolou no brejo, eu desatolei ele. Era assim. Mas tudo criança, coisas que hoje a gente não tem nem coragem de deixar uma criança fazer. Mas eu fazia tudo. A gente era uma mini fazenda ali. E quando eu tinha um espaço, uma brecha pós-estudos, era 2 coisas: trabalhar desde muito cedo. Quando eu falo isso, as pessoas elas meio que desacreditam. Era trabalhar desde muito cedo, e aí eu tinha aquele horário do almoço, que eu assistia um Globo Esporte, assistia alguma coisa, sempre voltado para o esporte. Eu gostava muito de ver esporte. E é de uma época muito boa, quando eu comecei a me apaixonar pelo esporte. É uma geração muito boa de pessoas negras, que até hoje tem, mas a gente pega aquele time do basquete dos Estados Unidos, com LeBron James, né? Kobe Bryant. Então, eu pego as Olimpíadas de 2000, que eu olhava assim, aí tem o começo do Usain Bolt, tem o Asafa Power, os caras que olhavam assim, faziam um show, além de ganhar, eles faziam um show. E eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei com aquilo. Aí aparece o Robinho, que no futebol, é até meio triste citar ele hoje por conta dos acontecimentos pessoais da vida dele, mas como atleta na época era um cara negro com a aparência que eu me via nele, parecia comigo. A gente tinha muito aquela coisa, né? Até hoje se tem isso, mas melhorou bastante. A gente não tem o estereótipo da beleza de um país racista. A gente não tem essa beleza. Então, eu me sentia muito feio. Eu me sentia extremamente feio. Hoje eu me sinto Dava até para ser modelo com a sua altura, Hoje né? eu me sinto muito bonito. Isso mesmo. E acabou essa ideia de ser feio. Mas eu me sentia muito feio. E eu via os negros, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, sendo bonito na televisão. Eu falei, eu tenho que praticar esporte. Mas não sabia jogar bola. Eu sei jogar. Os caras aí vão falar que eu não sou perna de pau, mas eu sei jogar, só jogo mal. Não tem a habilidade que eles tinham, Uma né? coisa é saber, outra coisa é jogar mal. Saber jogar eu sei, só não jogo bem. E eu vi que o futebol não era muita busca ali, tal, mas eu tinha que me envolver de alguma forma no esporte para poder transformar a minha vida. Entendi. Isso eu estou falando que eu tinha 8 anos de idade. Já tinha essa mentalidade. Era uma coisa guardada comigo. Bacana. Era uma coisa guardada comigo. O tempo foi passando, veio as Olimpíadas de 2008, e 2004. A de 2004 eu já estava bem assim, eu preciso buscar alguma coisa. E aí ficou... Eu era muito jovem, meus pais realmente, nessa época, não iriam deixar muita coisa acontecer. E eu lembro que com 12 anos de idade, 2007, ali, final de 2007, eu estava capinando com meu pai para poder... Eu estava capinando com a minha mãe para poder fazer plantação. E eu virei para minha mãe assim, deu 5 horas, aí tocou as mais pedidas da 105 FM. Aí eu sabia que era 5 horas, o jeito que a gente sabia que deu a hora. Eu larguei a enxada, com 12 anos de idade, larguei a enxada, virei para minha mãe e falei, mãe, eu vou lá para Santana que eu vou lutar boxe. Assim, falei, vou lá para Santana que eu vou lutar boxe. Da minha casa até o centro dá uns 8 quilômetros.
Aí minha mãe olhou assim e falou, lutar boxe? Eu falei, Na cidade, o boxe já estava bem famoso. Em 2000, tava? estava famoso. Santana de Parnaíba sempre teve bons atletas de boxe. Sempre teve. Tinha uma equipe muito forte que era, na época, era Boxing Brasil. Depois ela mudou para IBG, Grupo Internacional de Boxe, que, pulando já um pouco da história, o Brasil ficou um bom tempo. Acho que o último campeão mundial era em 97, que era o Popó. E vem o próximo campeão mundial em 2018, que é de Santana de Parnaíba. Ninguém ficou sabendo, porque ele é um cara um pouco introvertido, mais fechado, e não manteve o título mundial e acabou não chegando, acessando a mídia. Mas ficou de 97 e o próximo campeão mundial em 2018 é um parnaibano, Patrick Teixeira. Olha... Acho que eu conheço o Patrick Teixeira. Treinava em Santana de Parnaíba. Bacana. Santana de Parnaíba sempre teve. E nessa época, nós tínhamos o Carlos Nascimento, o açougueiro. Ele sempre estava ali, campeão latino, próximo de ser, e ele era muito famoso em Santana de Parnaíba. Mas um negro, eu não vou chamar hoje de feio, mas na época a cabeça era essa, mas um negro feio, conseguindo a fama, conseguindo sucesso através do esporte. O que nós temos em Santana? Tinha algumas outras coisas, mas o que eu tinha era o boxe. Entendi. A minha psicóloga, ela até falava assim, ela falou, você não escolheu o boxe. Ela falou, o boxe era o que tinha e você foi. Se fosse futebol, você ia, mesmo ruim, ser um jogador de futebol. Se fosse atletismo, mesmo ruim, eu ia ser um bom atleta. Porque a minha vontade que mandou nisso. E aí eu falei para minha mãe, mãe, eu vou para Santana que eu vou lutar boxe. E aí ela pegou e falou, vai falar com seu pai. Eu saí andando, minha alma foi na frente, eu fui atrás, porque falar com meu pai é de 1938. Nossa, e nordestino, assim, eu sou filha de nordestina. Eu sei como é que funciona. É complicado. E negro, porque... Eu falo muito do negro porque, num país racista, o negro ele tem um jeito diferente de viver. Ele está sempre asqueroso, ele está sempre com medo de alguma coisa, né? Ele está sempre armado. Sim. A gente vem de uma cultura que a chicotada resolvia. A gente tinha essa ideia de que os brancos tinham essa ideia de que tinham que bater para o negro poder entender. Então, o negro passou a vida toda apanhando, ele batia achando que era assim que educava. Meu pai ele era duro, ele não era um cara que batia assim, mas ele era um cara grosso, um cara que ele falava assim, você falava, meu Deus do céu, melhor ter apanhado. E aí eu fui andando, tal, aí peguei e falei, pai, deu 5 horas, eu falei, eu vou treinar boxe. Aí ele falou, aí ele tava passando quirela para poder passar milho, com o nariz todo branco, cheio de pó de milho, assim, aí ele desligou a máquina, veio para mim e falou, o quê? Nossa, aí eu morri, assim, ele só falou o quê? Aí eu falei, não, pai, deu 5 horas, eu falei, eu vou lá em Santana, eu parei de trabalhar, que eu vou lá em Santana, que eu vou começar a treinar boxe. Aí ele pegou e falou assim, você vai voltar com quem? Aí eu falei, eu vou sozinho, vou voltar sozinho. Como castigo, ele falou assim, vai. Porque onde eu moro são esses 8 quilômetros, 7, 8 quilômetros. Hoje tem, mas não tinha luz na rua. Era muito mato, assim, fechado. Os matos cobriam a rua. Se for perto de Suro, daquele lado ali, eu conheço. Estilo aquilo, mas eu tô pro outro lado, eu tô pro lado da Fazendinha. Tá, aí você entra, é um bairro chamado Chácara das Garças. Tá. Você entra e vai lá pro fundo, tudo fechado, a luz da lua não entrava. Olha. Aquele breu. E ele pegou e falou assim, você vai voltar sozinho? Vai. Eu senti que ele meio que falou, esse moleque quer fazer o que quer da vida. Aí eu peguei e fui, saí todo feliz, fui 1 hora de caminhada até o treino. Chegou lá, eu treinei, mais 1 hora mais ou menos de treino, e voltei. Foi o pior dia da minha vida, que eu voltei assim, muito mato, muito bicho, coruja. E aí você vai andando, moleque novo, aí eu andando, e daqui a pouco eu comecei a ter aquela sensação de perseguição. Eu cheguei em casa correndo. Aí minha mãe, que foi, meu? Eu falei, não, e tipo, assustado assim, como foi o treino? Eu falei, foi bom. Aí isso foi na segunda-feira que os brasileiros têm, normal ter, começamos alguma coisa na segunda-feira, dieta, né? Dieta, treinos treino, e tal. Né? E aí eu peguei, isso foi na segunda. O treino lá era segunda, quarta e sexta. Deu quarta-feira, eu voltei de novo, no mesmo horário,
do mesmo jeito. Estamos falando de uma criança que não tem aquele cuidado para ir trocar de roupa, se arrumar. Então, eu estava trabalhando, eu largava a enxada, colocava um tênis e ia. E o treinador, no segundo treino, ele percebeu que eu era um pouquinho diferente dos outros, nessa questão de vontade, na questão do jeito. E aí a academia vivia muito cheia por causa dessa fama que tinha em Santana de Parnaíba do boxe. Aí ele virou para mim e falou assim, você é de onde? Eu falei, eu sou da Chácara das Garças. Quando eu falei isso, ele já falou, como assim? Ele falou, você veio com o quê? Eu falei, eu vim andando. Aí eu falei, você vai voltar com o quê? Eu falei, eu volto andando. E aí aí continuamos, ele não falou muita coisa. E aí, no final do treino, ele falou assim, sábado vai ter luta aqui, vem para você poder lutar. Já assim? Foi, no meu segundo treino. Cara. Que casou de ter um evento no sábado. E aí ele falou, vem para que você vai lutar, vou arrumar um adversário para você poder lutar. Eu fiquei doido, eu falei, não, é isso, não sei o que e tal. Cheguei em casa falando para minha mãe, o treinador falou que eu vou lutar sábado. Aí minha mãe falou, você é maluca? Minha mãe queria bater em mim e no treinador. Falou, você nem sabe nada, menino, não sei o que e tal. E quando eu volto na sexta, eu voltei já falando para ele, e aí, arrumou o adversário para lutar amanhã? Aí ele pegou e falou, não, eu tô brincando, tal, você é muito novo. Ele falou, mas a gente arruma. Mas aí ele percebeu que o meu desejo era um pouquinho diferente dos outros demais que estavam ali. E aí ele começou a me dar um pouco mais de atenção, não falando que os outros não mereciam, mas ele percebeu que dali poderia... que eu estava em busca de uma mudança de vida. Eu não estava só em busca de ir lá, ser bonito, paquerar a menininha e tal. Não, eu estava em busca de uma mudança de vida. Eu não precisei falar isso para ele, mas realmente era isso que eu estava atrás. Eu nunca quis ir na academia só por ir. Eu quis ir na academia porque eu queria mudar a minha vida. Eu via meu pai, via minha mãe, via meus irmãos, eu falava, eu amo todos, eles têm uma vida impecável, graças a Deus, mas eu queria que a minha fosse diferente. Falei, eu quero algo diferente. E aí o treinador começou a me incentivar um pouco mais, e ali foi indo, e o meu pai começou a me incentivar um pouco mais, porque eu comecei a prefeitura não me dava nada, mas tinha um cara que o meu treinador falava assim, você vai fazer o que agora? Aí o cara tinha que esperar dar o horário para ele poder bater o ponto. E aí o meu treinador falou assim, leva esse neguinho e larga ele ali na estrada da chácara. Aí, às vezes, esse cara me levava até um outro lugar, às vezes me levava... Ele ia me levando. E aí eu chegava em casa e falava para meu pai, o carro da prefeitura me trouxe. Negro, de 1938. A única coisa que ganhou do Estado foi tapa na cara. Quando ele olhou e falou, pô, a prefeitura tá vindo trazer o meu filho aqui em casa... Então o negócio tá bom. O negócio tá bom demais. E aí ele começou a cada vez mais me incentivar. Aí falava, você não vai pro treino e tal. Mas você era ousado, hein? Eu era. Eu olho assim, hoje eu sou jovem ainda, eu já conquistei muitas coisas assim, eu já comecei uma carreira, já encerrei uma carreira, eu já montei negócios, já parei negócios. Eu fico olhando e falo, eu tenho 32 anos só e eu já fiz muitas coisas porque eu sou ousado. Eu sou ousado. Mas é Deus que te deu essa ousadia. E é uma ousadia, não é qualquer um que tem, eu não uso ela para coisas ruins, é uma ousadia você usou para coisa boa mesmo. Pro bem, assim, eu sempre tento buscar... Você canalizou no principal, eu sempre no tento especial. buscar ser muito bom no que eu faço, ser muito diferente nas coisas que eu proporciono, assim, que eu tento fazer, eu tento ser muito diferente do que eu vejo. Eu falo, isso aqui todo mundo faz, eu quero ser um pouco diferente. Todo mundo ia na academia para treinar e ser bonitinho na escola. Eu falava, não, eu quero ser atleta, eu quero mudar minha... Ninguém acreditava. Eu mesmo não conhecia até então nenhum atleta. Eu falava, eu vou ser o primeiro. Eu lembro, teve uma vizinha que o filho dela pediu para treinar também. E aí o filho dela pegou e falou, mãe, eu quero treinar boxe junto com o Cosme e tal. E ela falou, treinar boxe. Porque o pessoal tem aquela, né? Vamos trabalhar, vamos ser um CLT, seguir, tocar uma vida normal aí, estabilidade. Ela treinar boxe. Isso dá medalha. Ela falou de uma coisa tão simples, que hoje eu tenho uma porrada de medalha lá que ela não vai conseguir. Rodou o mundo. Ela falou de uma coisa tão baixa, assim, mas para ver como as pessoas se bloqueiam, né? Sim, a mentalidade pequena, uma medalha. Ela falou, isso vai dar medalha? Eu logo de cara fui ganhando minhas medalhas, ganhei o mundo, viajei, conheci 19 países, tive oportunidades imensas. Hoje eu vivi disso, financeiramente falando, eu vivi disso. Ficou no Hall da Fama. Entendeu? Fui 21º do mundo. Sim. Tipo, aconteceu muitas coisas que uma medalha
Sabe? Se eu não tivesse nenhuma medalha e tivesse vivido tudo que eu vivi, seria ótimo também. Sim. A medalha ela simboliza o esforço ali de você conquistar aquilo, mas eu conquistei coisas gigantescas assim durante a minha carreira. E aí esse treinador me incentivou, minha carreira como de todos conturbada, já dá para ver que eu sou de uma família humilde e pobre. Uma família pobre, nunca me faltou nada, não sou de uma família miserável, mas sou de uma família pobre. Mas eu consigo entender que eu tive meus privilégios. Sim. Aí os outros falam, mas como assim, negro, pobre, tem privilégio? Sim, eu tenho privilégio. Eu tive o privilégio de ter um pai e uma mãe presente, que infelizmente hoje no Brasil, hoje, antigamente, sempre, é muito difícil você ter um pai e uma mãe presente. Se eu não tivesse um pai e uma mãe presente, eu não teria chegado onde eu cheguei. Porque quando eu precisava parar de um lado, tinha minha mãe para poder sustentar alguma coisa. Quando eu precisava parar do outro, tinha o meu pai para poder sustentar alguma coisa. Eu tinha uma família. Tinha então, uma base, uma estrutura, né? Eu tenho o privilégio de ter uma família, que é o privilégio que todos deveriam ter, mas não é a realidade de todos. Eu consigo entender muito isso. O meu pai sempre focou muito nos estudos, e os estudos fez com que eu tivesse uma educação diferenciada para poder chegar onde eu cheguei. Eu acho que não é só ser atleta, não é só ser bom, não é só performar. Infelizmente, olham muito, para um todo. Eu falo infelizmente porque o atleta ele é resultado. Se o cara é bom, ele dá resultado, ele não vou dormir com ele não é minha esposa, né? É verdade. Então tá tudo bem. Mas isso faz com que hoje eu esteja aqui. Sim. Com que o Humberto me encontre e fale, você tem condição de sentar no sofá e conversar com a minha esposa. Isso por conta do que meus pais fizeram lá atrás, educação, buscar que eu fosse para a escola, respeitar professor, todas essas coisas, comunicação, não ficar falando palavrão, um monte de coisa simples que na época a gente acha muito bobo e faz com que a gente chegue. E carreira conturbada, minha primeira luta eu perdi de nocaute. Nossa. Minha primeira luta foi nocauteado. E foi em Santana a primeira luta? Não, minha primeira luta foi em São Vicente, um campeonato para iniciantes. E, na época, não era tão bem regulamentado. Eu lutei contra um iniciante. Eu lembro o nome do cara, academia do cara. Eu lembro o nome do cara, academia do cara. Depois disso, vieram mais de 150 lutas. Eu lembro o nome dele, lembro a academia dele, lembro o jeito que ele era. Era um careca chamado Glauco, da academia Alexandre Ti. Era um careca chamado Glauco, da academia Alexandre Ti. Muito forte, mas... eu ouvi dizer que ele já lutava algumas outras coisas. Eu era realmente o iniciante, era debutante mesmo, primeira vez subindo no ringue. Eu fui nocauteado e não desisti. Eu acho que isso fala muito sobre o atleta, fala muito sobre a vida também. Sim, né? A vida do atleta é a persistência. É a persistência. A nossa vida é a persistência. Porque se a gente pegar o boxe e trazer ele para a nossa vida... Acontece nossas porradas na cara. Todo dia a gente tem, né? Nossas esquivas mal feitas. Os nocautes, né? Nossos nocautes. Como é que é os... o jab, o direto, a gente toma e a gente tem que levantar e continuar. Se eu tivesse desistido no meu primeiro passo ali, na minha primeira luta, na minha primeira batalha, no meu primeiro obstáculo, eu não teria chego... Tinha tanta coisa grande. O que você tem hoje é muito pequeno perto do que Deus tem planejado para você. Não é exatamente assim, mas só que essa é a ideia, né? A gente não consegue entender que o que a gente tem hoje, eu era a sensação assim. Eu era muito jovem e era engraçado que eu virei uma sensaçãozinha em Santana de Parnaíba. Então as meninas lá em Santana, ó. Não, era aquela sensaçãozinha do moleque, tal, não sei o quê, nossa, ele é muito bom, ele é muito rápido, tal, e vai perto de nocaute. Mas... E nessa época, quem você se inspirava? Porque a gente tinha aí, o Maguila já não lutava mais, tinha o Acerino Popó, que também não estava mais lutando. Acho que a última luta profissional do Popó, agora ele voltou a lutar, inclusive algumas lutas dele dessas de Fight Music Show entram como cartel, mas só que na época, eu acho que é 2004, a última do Popó, não me recordo. Mas uma visão muito grande que eu tenho do Popó é do título mundial dele em 97. Eu era um bebê, eu sou de 93. E eu lembro
Eu não vou... Eu falo que é o Galvão, mas eu não lembro. Mas eu lembro de alguém gritando, Acelino Popó Freitas, Galvão, é do Brasil, é campeão mundial do Brasil. E eu queria ter o meu nome gritado, é campeão mundial do Brasil. O Popó não é um cara que eu respeito imensamente. Ele não é o cara que mais me inspirou. Ele é um cara que... Ficou gravado isso na minha cabeça. Ele não é o cara que mais me inspirou em questão de luta, porque eu tenho outros caras que eu gosto muito. Aí, logo depois, eu comecei a acompanhar muito o Mohamed Ali, era um cara que eu acompanhava demais, assim, ficava olhando. Aí eu comecei a ver a história dele. Sim, que é linda também, né? Que é... Não, eu acho que que nem, tem muitos caras muito bons da época do Mohamed Ali. Tem muitos. Sim. Muitos, muito bons. Tem muitos caras muito bons na história. Tyson, né? Eles ficam pelo caminho porque a história não se comunica com a pessoa. Sim. O Mohamed Ali, ele tem os dois. Ele tem uma história muito Verdade. linda como pessoa e ele é um bom atleta. Verdade. Um bom não, um excelente atleta. Mas tem muitos caras tão bons quanto ele. Porém, a história de vida é diferente. Ele entrega tudo que ele tinha como atleta para não ir numa guerra. Sim. Ele entrega tudo que ele tinha como atleta assim, e vira e fala, ninguém fez mal para mim lá. Por que eu vou ter que ir lá matar pessoas? Então é que ele mudou o nome dele, você sabe, né? Isso. Que não era Mohamed Ali. Então ele muda assim, ele traz a história dele como pessoa gigantesca. Para mim, é o maior atleta de todos os tempos, indiscutivelmente. Chegou a conhecê-lo? Não. Não teve esse prazer ainda? Não tive. Ele veio Ele veio nas Olimpíadas 2016, eu fez a abertura das Olimpíadas, eu disputei vaga para as Olimpíadas 2016, ganhei ingresso para poder ir ver as lutas e não fui, me arrependo muito. E você teria conhecido o Beto, porque o Beto ficou hospedado lá com o pessoal do boxe. Já teria conhecido. Eu não fui assistir porque é aquela coisa de cabeça. Eu disputei vaga, cheguei muito próximo de estar. Eu acho que é a melhor Olimpíadas da vida para se disputar e infelizmente não disputei. Mas aí continua e vai a minha carreira ali com aquelas dificuldades, depois eu pego uma série de lutas ganhando, aí depois eu parei de novo. Hoje eu atuo na região de Alphaville como treinador, eu já conhecia toda a região de Alphaville trabalhando como jardineiro. Na época que eu era atleta, teve um tempo que eu parei porque eu achava que a carreira não ia dar certo, aí eu meio que dei uma regredida para poder voltar. Eu treinava todos os dias, aí eu falei, não, isso aqui não está dando muito certo. Jovem ainda, a gente sentia a necessidade da grana. Hoje a molecada não sente tanta necessidade do dinheiro. Assim, eles meio que olham assim e falam, deixa que meu pai se vira aí, deixa que minha mãe põe em casa. Mas quando eu era jovem, aí eu falava, não, preciso de dinheiro, pô. E aí eu dou uma voltada, eu voltei a treinar 3 vezes por semana. Falei, eu vou lutar aqui, faço umas lutas. E fui trabalhar de jardineiro em Alphaville, aqui na região de Alphaville, é um lugar que pedia muito. E aí até é engraçado que hoje eu chego em algum condomínio para poder dar aula, fala, tem cadastro? Eu falo, não, fala só RG. Eu falo aí, tem um cadastro aqui de jardineiro. Eu falo, cara... Não, corrija aí. Tetracampeão mundial. Aí eu pego e falo, meu, aí fala, tem um cadastro aqui e tal. Mas, enfim, aí eu passei essa dificuldade na carreira, eu acho que todo atleta eu fico triste. Acaba passando, né? É triste todo atleta passar por isso. Sim, é triste porque, infelizmente, no nosso país não tem incentivo. Mas como eu preciso ir para o comercial, a gente vai para o comercial e, na volta, você começa com essa história para a gente saber como é que chegou até tetra brasileiro, como é que chegou aí com as medalhas. Quantos países? 19 países. 19 países, hein? Vamos para o comercial, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cosme Nascimento aqui no Modo Café.
voltamos. Vamos dar continuidade. Vamos continuar a história do Cosme Nascimento, que está muito interessante. Eu sei que vai ter que voltar, porque a história dele é grande, mas a gente vai dar uma resumida aqui, né, Cosme, para a gente entender, para o pessoal entender como é que você chegou até esse tetra brasileiro aí. Vou dar uma acelerada. Eu tive a minha carreira conturbada, que a gente estava comentando, que é triste por falta de incentivo. Por falta de incentivo. Se o Brasil entendesse a potência que tem genética, o biotipo do brasileiro, tem muitas pessoas altas, se já incentivasse isso desde o começo da raiz, sim. já tentando entender. Eu tive um treinador cubano por muito tempo, ele falava que lá em Cuba... Os cubanos são os melhores em ele boxe, falava né? que lá, em esporte no total, né? No esporte no total. Ele falava que lá em Cuba, logo na escola, fazia algumas coisas, falava, você vai para tal esporte, você vai para tal, você vai para tal. Já vi ele aptidão, já encaminhando. Isso na escola é aquela aula de educação física, todo mundo quer jogar bola e vamos embora. Eu acho que o incentivo financeiro também, mas esse incentivo das pessoas conhecerem outro esporte, principalmente os esportes olímpicos, eu acho que deveria ter mais. E eu começo, né, vou para Santana, estou ali em Santana de Parnaíba, né, que esse projeto que eu estava era da prefeitura. Uhum. Depois eu saio da prefeitura e vou para essa equipe, a Boxing Brasil, que teve o cara que disputou o título mundial. Eu fiquei nessa equipe 1 ano, certinho, fiquei 1 ano. E na minha última luta que eu fiz por essa equipe, eu tive um desentendimento. O treinador falou que eu fiz uma luta muito ruim, que o empresário queria me mandar embora. E na luta, o presidente do Palmeiras acabou a luta. Foi uma luta muito boa que eu fiz contra o atleta da seleção brasileira, que era um rival muito forte meu, Johnny Clever. Ele era um rival que eu tinha na época, assim. Eu tinha nocauteado ele uma vez eu derrubei ele na seleção brasileira, mas a seleção brasileira, por brigas políticas, não me chamava. E aí ficava aquela questão onde o atleta também sofre muito por questões políticas no Brasil. Eu acho que o atleta deve ter um escudo frente ao atleta contra isso. Ele é atleta, ele quer fazer o caminho dele ali. Ele tem culpa se ele começou na academia do Zezinho, que é brigado com o Pedrinho. Então, não tem nada a ver. E ele faz o trabalho dele da melhor forma, eu acho que ele deve ser reconhecido. Sim. E na época tinha uma briga política, estamos falando aí de 2008, isso não existe mais. Inclusive o seu Edu, que era o meu empresário na época, ele já faleceu, é uma outra época. E eu fiz essa luta, o presidente do Palmeiras, ele chega em mim e fala assim, a sua luta foi muito boa. Se quando você quiser ir para o Palmeiras, as portas estão abertas. Nossa, logo Palmeiras, né? A equipe do Palmeiras, que era uma equipe que estava montando naquele ano com o treinador Paco Garcia, que tinha sido treinador da seleção brasileira para as Olimpíadas de 2004. Bacana. Era um treinador excelente, que também estava no Palmeiras por questões políticas, estava lá no Palmeiras nessa época. Um cara excelente, um dos melhores... Hoje, o maior treinador do Brasil é o head coach da seleção brasileira, o treinador principal da seleção brasileira. Que bacana. É um cara muito bom, mas ele estava lá no Palmeiras. E ele chega para mim e fala isso. Porque o Paco Garcia, que é o treinador, ele falou assim, meu amigo, esse negão é muito bueno. Ele falou assim, em mim, mano, que ele fala meio português. Meio ele fala ali. Eres muito bueno. Ele fala, seria campeão mundial. Falou assim pro cara. O cara pegou e veio em mim em Chechel, Trípoli. Depois ele se tornou vereador em São Paulo. Ele chegou em mim ao Chechel, chegou em mim e falou assim, muito boa a sua luta. Aí ele estava de chinelo, ele falou, você deve estar achando estranho de chinelo. Ele falou, sou o presidente do Palmeiras. Quando você quiser ir para lá, as portas estão abertas. Essa luta foi num sábado. Eu fui para minha casa, domingo. Chegou na segunda-feira, falaram que eu tinha sido mandado embora da equipe, mas que ia conversar com empresário, que eu ia ficar, tá, não sei o quê. Eu fui arrumando minhas coisas e falei, não precisa conversar com empresário nenhum, que eu vou embora. Palmeiras. Mas eu já estava pensando no Palmeiras, Claro. mas também não estava a fim de aceitar desaforo. Eu já estava ali, eu estava com 18 anos, eu já estava querendo ganhar dinheiro, e lá nessa equipe eu ganhava pouco, eu não via muita projeção de ganhar mais dinheiro, e eu falei, eu prefiro sair e trabalhar. E foi nessa época que eu voltei de novo a trabalhar de jardineiro, voltei a treinar 3 vezes na semana, dei uma regredida leve assim na carreira,
E fiquei nessa daí. E naquela, putz, o Palmeiras não vai dar certo? E trabalhando de jardineiro, trabalhando em floricultura. Eu falei, caramba, acabou. Mas eu treinava 3 vezes por semana. Até que um dia o Breno Macedo, que era o coordenador do Palmeiras, me ligou e falou, Cosme, ele falava assim, o Palmeiras está certo, mas precisa de uma vaga no apartamento para você poder vir. Mas só que isso durou 2 meses. E aí, com 18... Hoje eu entendo. Se uma coisa dura 2 meses, eu falo, tá ok. Na época, com 18 anos, 2 meses para mim passou 50 anos. Eu queria que as coisas acontecessem. E aí ele falou, Cosme, precisa de uma vaga no apartamento, a gente não está conseguindo a vaga, não sei o quê. Quase que eu fui morar em Mogi, uma outra equipe. Aconteceu a vaga. Eu fui com a malinha nas costas, peguei e fui pro Palmeiras. Aí a minha carreira ela começa a desenhar mais como uma carreira realmente do alto rendimento, que é onde eu cheguei. Entendi. Já era uma carreira legal até esse momento, eu já havia sido campeão paulista, por essa equipe que eu estava em Santana, já tinha sido campeão paulista, já era uma pré-sensação, assim, já era um cara que dava resultados. Mas quando eu chego no Palmeiras, eu vou com a expectativa de eu vou ser o melhor do Brasil. Eu nunca tinha sido campeão brasileiro. Eu falei, eu vou ser o melhor do Brasil. Eu chego na minha primeira luta no Palmeiras, disputando vaga para o Campeonato Brasileiro, perdi para o Juan Nogueira, Choquito. Perdi para ele e fiquei sem Bolsa Atleta. No Palmeiras eu não recebia nada. Nossa! Não, fui para o Palmeiras com a cara e com a coragem, pela comida, dormida e o treino bom desse treinador. Na intenção de mudar de vida, na intenção de... Até então, era só um moleque sonhador que vivia a vida esportiva, mas não vivia do esporte. Entendi. Eu vivia a vida esportiva, aquela vibe, a good vibes do esporte. Né? Que legal, e não sei o que. Todo mundo olhava e falava, o Cosme é atleta. Mas não estava ganhando nada com o esporte. Entendi. E eu fui disputar a vaga para o Campeonato Brasileiro, que no Campeonato Brasileiro, se a gente medalha, a gente pega Bolsa Atleta. E eu perdi na primeira luta, não fui para o Campeonato Brasileiro. Aí eu falei, esquece. Falei, não dá certo. Não dá, volta para casa. Isso foi... eu entrei no Palmeiras em janeiro, fevereiro... Acho que eu entrei no Palmeiras em maio ou março. Eu entrei no Palmeiras. Minha mãe estava até na Bahia nessa época. Eu entrei no Palmeiras nessa época. Perdi a primeira luta. E falei, eu vou tentar até o final do ano. Se não der certo, acabou. Eu fiquei 2 anos no Palmeiras sem perder para ninguém. Olha. E aí eu comecei, esse ano eu terminei o ano, eu perdi para o Juan Nogueira. Eu fiquei o ano todo, depois eu ganhei dele em um outro campeonato. Fiquei o ano todo sem perder. E no ano seguinte... que é o ano de... Isso foi em 2012, que é o ano de 2013. Eu passo mais 1 ano sem perder para ninguém e sou campeão brasileiro pela primeira vez. Que bacana. E aí no dia... Isso foi em dezembro. No dia 17 de dezembro... 17 de dezembro? 17 de dezembro. Isso, dia 17 de dezembro de 2013. No mesmo dia eu fui convocado para a Seleção Brasileira, para fazer parte da Seleção Brasileira de 2014, e fui convocado para a Marinha do Brasil no mesmo dia. Então, a Maria né? Da Marinha. Eu sou da Marinha do Brasil. Então, até hoje eu sou. Que legal. Então, o menino que não ganhava nada até esse ponto, ali eu comecei, a minha vida mudou ali. Que bacana. Ela mudou financeiramente, mudou. E aí... Sim, que a Marinha paga bem. Lá eu sou sargento, e aí bacana. as coisas começaram a mudar, começaram a crescer. E aí eu fui, aí minha primeira viagem com a Seleção Brasileira foi em 2014 para a República Dominicana. Olha, e aí show. começa a vir realmente aquela carreira do atleta que a gente sonha. Aquele atleta que eu sonhei, financeiramente falando, e entrevista, jornal, vivendo aquela vida mesmo de atleta. E aí, em 2015, eu sou o único atleta a lutar a Liga WSB, que era uma liga internacional, representava o país de Porto Rico. Aí eu lutei representando o país de Porto Rico na Argentina, eu ganhei. Eu representava outro país. Eu era um brasileiro emprestado para outro país. E aí eu era bom. Sabe, quando você começa a mostrar muito potencial. E aí, em 2015, eu tenho uma carreira muito boa. Em 2016, eu tenho a oportunidade de disputar a vaga para as Olimpíadas. Todas as categorias classificavam primeiro, segundo e terceiro. Na minha categoria, só se classificava primeiro e segundo. Aí eu fiquei em terceiro. Olha, é que não era da vontade de Deus, né? Aí eu fiquei em terceiro.
E aí minha carreira continua, eu sou campeão brasileiro novamente em 2016, segue, eu sou campeão brasileiro em 2018, segue, eu vou para os Jogos Pan-Americanos 2019, consigo a vaga. O Pana O Pan-Americano 2019 é Peru, Lima. Legal. Lima. É em Lima, no Peru. Eu perco meu pai na seletiva. Eu estava em Nicarágua na seletiva em 2018. Mas antes de perder seu pai, me conta quando seu pai o viu ali no palanque e pegando pódio, né, pegando medalha, qual foi a sensação em casa? Não que meus irmãos não sejam. Não que eles não sejam. Mas eu vi orgulho no fundo dos olhos do meu pai. Por ele ser a cultura mais antiga, sim, ele não era um cara de expressar tanto, vem cá, me dá. Não. Mas eu via no fundo dos olhos a emoção dele cada vez que eu chegava e falava, pai, eu fui campeão. E a forma que ele falava para todo mundo que o filho dele, sabia, que, né, o filho dele era campeão. Eu sinto muita saudade assim do meu pai. Hoje a minha vida ela se desenhou de uma outra forma. E eu falo, direto eu me pego assim, eu deito, me pego pensando, falo, o que meu pai pensaria? Porque meu pai ele foi o meu melhor amigo. Entendi. Ele foi o meu melhor amigo durante esse período que nós criávamos porco, essas coisas. Eu fiquei muito próximo dele, porque eu ia junto com ele para poder fazer as coisas. Uhum. O meu irmão mais velho já estava vivendo a vida de mais velho. Começou a trabalhar com 18 anos, sabe? Aquela coisa de vou trabalhar. E largou meu pai. Uhum. Tipo, e eu era o moleque, o companheiro. Uhum. Fazia tudo junto com meu pai. E o meu pai, aprendi muita coisa com ele. Aprendi a dirigir vendo meu pai dirigir. Olha. Aprendi vendo. Eu ficava olhando, ele ia trocar de marcha, eu ficava trocando junto aqui. Então, ele era muito meu companheiro. Mas você conseguiu proporcionar financeiramente algo assim muito bacana para ele antes dele morrer? Eu comprei um carro que ele quis. Ai, que legal. Sério, Cosme? Ele queria um Monza na época. Poxa, que legal. Ele não tinha, na época ele não ia. Na verdade, eu comprei não. Eu emprestei um dinheiro para ele, e para mim já é muita coisa. E ele não me devolveu tudo também, não. Não me devolveu tudo, não. Você deu o carro para ele? Mas ele me devolveu uma parte, mas eu lembro que ele não me devolveu tudo. Um Monza. Ele queria um Monza, era muito bonito, tá, não sei o que, não estava com dinheiro. E o que eu proporcionei assim muito também é que aí eu comprei o meu carro e eu tinha a minha liberdade, e ele gostava muito de ir para casa dos outros filhos dele. Uhum. E eu sinto que isso foi uma coisa muito forte assim que eu fazia, tipo, colocar ele no meu carro e pegar o meu domingo e falar, vamos, pai. Vamos passear. É que nem tudo é financeiro, não, né? Nem tudo é. Nem tudo não, o financeiro é. A gente precisa, porque o mundo é capitalista. Sim. Mas essas memórias que você construiu, né, essas lembranças. E eu sinto que tem pessoas que era muito amigo do meu pai, hoje são muito amigo meu por ver o cuidado que eu tinha com ele. Uhum. Eu chegava e falava, não, pai, vamos. É que eu gosto, ele pelo menos de 15 dias me leva lá. Ele já estava bem velho, eu perdi meu pai com câncer de próstata. Meu também foi então, com câncer. Aquela dele fica muito debilitado, eles emagrecem muito, vai chegando assim, não chegou no fim ainda, mas perto do fim já começa a ficar naquela situação mais chata, precisa de que alguém não aguenta mais dirigir, e ele também, meu pai era velho já assim, né, tava com 80 e poucos anos, mas já não enxerga mais tão legal, a gente já não quer mais que dirija à noite. Uhum. Então eu proporcionei algumas coisas assim que eu fico feliz. Eu sou extremamente tranquilo quanto a minha vida junto com meu pai e quanto a morte dele. Consciência limpa. O que me conforta é saber que eu fui um bom filho para ele. E deu orgulho, né? Eu fui um excelente filho para ele. E ele chegou a te ver na TV? Assistir suas lutas? Ele não, meu pai faleceu em 2018, minha maior eu já tinha aparecido antes. Tá. Eu já tinha aparecido antes e tipo entrevista alguma coisa, mas a minha maior aparição na TV é 2019. E ele faleceu em 2018. A minha maior aparição na TV é 2019 nos Jogos Pan-Americanos. A chamada dos Jogos Pan-Americanos, uma das chamadas era eu. Olha. Era minha, falando Jogos Pan-Americanos na Record TV. Uma das chamadas era minha. E a minha luta passou ao vivo. Então, essas aparições elas são bem maiores. E teve aí o mundo do YouTube, né? Uhum. Aquela outra coisa de assistir em YouTube. Ele não acompanhou tanto e também já estava ali mais debilitado. De 2016, meio de 2016,
Meu pai ele ficou acamado. Entendi. Então, quando a minha carreira começou a bombar mesmo, ele já estava bem debilitado. E aí eu continuo vivendo essa vida, tal. Fui para os Jogos Pan-Americanos, cheguei a ser 21º do mundo, estava ali perto de disputar a vaga para as Olimpíadas 2020. Tinha um atleta brasileiro que nós iríamos disputar a vaga entre nós no Brasil para saber quem iria disputar a vaga das Olimpíadas. Não quem iria para as Olimpíadas, quem iria disputar a vaga das Olimpíadas. E nesse campeonato eu tenho uma lesão e eu fico cego. Sério? E abandono o esporte. Eu sou cego do olho esquerdo. Olha, não parece, né? Não dá para ver nada, mas a minha carreira ela acaba assim. É um trauma que eu carrego e eu vou carregar sempre. E tem pessoas que falam para mim, não, calma, não é assim. Eu ia te falar isso agora, não, o que você já fez. Não, mas não tem jeito. É uma coisa que não tem. Eu falo assim, eu vou estar com 70 anos querendo fazer a minha última luta. Entendi. Eu não fiz a minha última luta. Entendi. Eu não me programei para fazer a última luta, chegar e falar, acabou, agora é o fim. A maioria dos atletas, eles mesmo com muita dificuldade de parar, que a gente vê o esporte, muito cara, a gente fala, por que o cara não parou um pouco antes? Deixou chegar no fim, deixou se lascar todo. Eu não tive essa oportunidade de falar, organizar e falar, eu vou parar. Vai me aposentar, não, eu subi no ringue 21º do mundo, disputando vaga para as Olimpíadas, desci aposentado. E a lesão foi no ringue? Foi lutando. Eu tomei um golpe que não foi um golpe forte. Eu falo que Deus te dá a cruz, fala, carrega, é sua. Mas nada do que estamos vivendo hoje está próximo do que Deus tem preparado para nós. Amém. Então, hoje eu olho assim, eu falo, se eu estivesse no esporte até hoje lá dentro, eu não estaria vivendo nada do que eu estou vivendo hoje. Tá vendo? Então para de carregar esse trauma. Não, eu carrego só o trauma de querer lutar de novo e do fim. Mas você acha que ainda existe uma possibilidade de luta, mesmo cego de um olho? Eu sinto muita vontade, mesmo cego de um olho, de pegar uns caras aí e dar um atraso neles. Então. Eu sinto muita vontade porque eu sou bom. Existe para a Olimpíada para boxe? Não tem. Vai atrás, eu olho assim e falo, dá para lutar porque eu sou bom, mas é um risco que eu não quero correr. Entendi. É um risco que eu prefiro deixar guardado. Por isso que eu falo que eu vou estar com 70 anos, porque isso não vai ter fim. Eu não vou conseguir colocar um fim nesse trabalho, porque se eu fiquei cego de um olho lutando, pode ser que eu fique cego do outro. É um risco. A gente gosta de romantizar os riscos, os problemas. Não, é um risco. Eu tenho risco. Se aconteceu, pode acontecer. E eu vou ficar cego com 30 anos? Não. Gente, eu falei sobre isso hoje no meu Instagram, que as pessoas romantizam muito a vida. Não. Tem coisas que... Não dá para romantizar. Hoje eu passo treinos, eu sou treinador, eu treino as pessoas e eu falo, o boxe é legal, é um esporte, mas não é uma brincadeirinha. É um esporte de contato. Que quebram o nariz, é um esporte de contato. Sim. É um esporte maravilhoso, mas que se você tiver vontade de fazer contato, você tem que entender que tem contato. Tem riscos, sim. Se você quer só, que nem eu trabalho muito com personal, ministro aulas individuais, ali o risco é quase zero. Sim. O risco é quase zero. Mas tem pessoas que elas querem brincar de lutar. Eu falo, você não vai brincar de lutar, você vai lutar. Tem pessoas que morrem praticando isso. Você não vai brincar de lutar, não, calma. Brincar de lutar, vai atrás de outro cara, porque não vai ser comigo. Entendi, tá Você certo. vai lutar, você vai ter que lutar sério, porque isso traz um risco para a sua vida, para a sua saúde. Sim. Então, mas quando é um personal, quando é que nem hoje eu estava com a academia lotada, é muito legal, sou treinador da Academia Gaviões, é muito legal, 17 pessoas e, acaba o treino, todo mundo sai feliz e rindo, porque eu consigo controlar esse espaço para que seja muito voltado para o entusiasta. Saudável, não? Saudável, atividade física e tal. Mas quando um daquele fala, eu quero competir, as coisas mudam. Entendi. A minha cabeça já estala na hora. Eu falo, peraí, opa, tem alguém... Vai devagar, vamos conversar, que senta aqui, eu vou te explicar. Tem alguém querendo pular um muro aqui. Você quer pular um muro? Vamos ver como é. Mas é muito legal. Hoje, foi aquilo que eu falo, a gente, na hora, não consegue entender. Depois, quando eu tive essa lesão, imagina, um trauma gigantesco, uma queda financeira gigantesca, passei por um apuro gigante e
montei um Lava Rápido, falei que o boxe era só uma passagem na minha vida e tinha passado. Eu decidi que não queria mais saber de boxe, até pelo trauma, eu fiquei meio triste com aquilo. Eu falei, eu não quero mais saber de boxe. E fiquei 1 ano com Lava Rápido, e aí agora eu volto de novo para o boxe, eu começo a ter o meu reconhecimento como treinador, começo a entender que o boxe não é uma passagem, ele é a minha vida, Sim. que eu que vai ser passageiro é a minha vida, mas o Sim. boxe ele faz parte, eu vou carregar. Eu consigo transformar a vida de pessoas, nada melhor do que você dar um treino para uma pessoa e ela acabar o treino ou falar, agora meu dia começou, ou falar, agora eu posso ficar tranquilo, agora eu estou pronto. Minha saúde está boa. Nada melhor do que fazer isso. Que legal. Então, o boxe não pode ser passageiro na minha vida. Uhum. Eu consigo mudar muitas pessoas através dele para mim falar, é passageiro. Com certeza, não pode mesmo. Essa é a minha arma, é o meu... Esse é o seu dom, É a minha ferramenta Sim. de mudar as de pessoas. transformação. Eu sou muito feliz com o que eu venho me tornando hoje como treinador. Agora eu entrei com os alunos, eu gosto muito do cenário competitivo, entrei com os alunos num campeonato para alunos, entrei com 4, peguei 3 medalhas, fiz um campeão, Que bem bacana. legal, um resultado expressivo, bom. Agora eu sou treinador do Bambam para lutar contra o Davi Brito no Fight Music Show. Agora existe nesses Fight Music Show, né? Tá na moda, Não, tem, né? tem as coisas. Eu acho que o boxe... E é pra valer mesmo? É. É pra valer? É. Porque eu achei que fosse mais um showzinho. Eu também já pensei quando eu estava mais de fora. Então é pra valer. Mas que nem quando teve a coletiva de imprensa agora, tem muita gente que vai olhar e vai falar a cena para poder aparecer na televisão. Não, teve nego lá que um queria bater no outro lá na coletiva. Jura? Então não era... Não. Deu Porque pra a gente ver vê de fora, a gente acha que é tudo uma novela. Às vezes vê de fora só o que a câmera mostra, mas só que aí quando a câmera mostra, parece que foi um show. Mas quando a câmera sai e começa... Um exemplo, a câmera está aqui, a câmera sai e começa a filmar o outro aqui do lado, você vê que os caras continuam se provocando, que eles estão bravos um com o outro. Você vê que tem nego se xingando. Olha. Tipo, levando pro coração mesmo. Tipo, bravo um com o outro. Isso não é esporte, hein, gente? Aí você fala, tipo, tá um bravo ali com o outro. Eu acredito muito que não tem dessa de os caras vão para tentar ganhar. Quem perde, perde. Que nem tem muita gente que fala, perdeu e não sei o que, entregou a luta. Não, o Jake Paul com o Mike Tyson. A galera fica falando, não, o Mike Tyson não bateu no Jake Paul porque o Mike Tyson não quis. O Mike Tyson tá com 60 anos, meu irmão. Sim, sim. Vamos com calma, não é assim, a idade pesa. Sim, pesa. A idade pesa e pesa muito. A gente tá falando de um cara que tá com 30, quase o dobro da idade. Sim. Não é assim para falar, vai lá, o Mike Tyson é um craque, é uma lenda. Uma lenda, mas só claro. que passou. Sim. Passou, então não mas o Popó com fulano é isso, aquilo. Calma, tipo, os caras não ganham do Popó porque não dá. O cara é um atleta de alto rendimento, não é assim. Ele não está extremamente velho. O Popó é um cara que sempre gostou de treinar, que eu já ouvi falar muito isso. Ele não parou de treinar, é um cara que fica treinando. Mas é muito legal. Eu acho que o boxe ele tem vários braços para você pegar. E o Mamá pegou esse braço de fazer luta de influencers. O Tony Box, que faz o campeonato de alunos, ele pegou o braço de fazer campeonato só para alunos. Sabe? Tipo, tem uns lugares para você poder pegar. Tem caras que eu conheço que trabalham só com atleta. Que legal. Eles só trabalham pensando em atleta. É um braço. Sim. E cada um tem os seus lugares para poder pegar. Eu acho que o boxe é muito grande. Abrange, né? Bem dá para abrangente. todo mundo Sim. sentir-se à vontade ali. Entender sempre que não é uma brincadeira. Desde que todos entendam que não é uma brincadeira, está muito bom. É isso aí. E ainda tem mais história para contar, mas ele deu uma resumida aqui, porque o programa tem só 1 hora, né? Infelizmente, eu assisti alguns programas seus, eu ficaria assistindo por horas e horas. E, infelizmente, também eu tenho que dar uma resumida, porque se eu contar minha história no mínimo detalhe, eu vou durar 3 horas aqui falando. Mas eu estou muito feliz. Fiquei muito feliz em te conhecer pessoalmente, já o conhecia do Beto Falar, vi sua história, estudei muito sua história para estar aqui conversando com você, porque eu sou dessas. E muito feliz mesmo pela sua trajetória, que o Senhor continue te abençoando, te usando, né, agora com o Bambam e com outros que virão. E eu sempre peço, Cosme, para que os nossos convidados deixem uma mensagem para os nossos telespectadores. E esportista, né, tem aquela mensagem boa, bacana. Eu sei que você já tem uma mensagem para deixar. É difícil, hein? Então, olha aquela câmera ali e deixa uma mensagem para os nossos telespectadores. Simples. O fim pode ser o recomeço. Aê, verdade. Eu tive vários fins na minha carreira que foram um recomeço para me levar para um ponto melhor e maior.
sempre olhe para o fim com um olhar de onde você vai buscar força dentro daquilo para poder recomeçar. O fim sempre é um recomeço de algo maior que Deus planejou para você. Amém. Obrigada mais uma vez. Foi muito bom tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Que o Senhor eu realmente que te agradeço. abençoe e abrange assim, a sua Amém, amém. carreira como treinador. E que o boxe continue fazendo parte da sua vida para sempre. É isso. É isso? Eu sou o boxe. É isso aí. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. E vocês que nos assistiram, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. E até o próximo programa, se Deus quiser. Beijos.